minha oração, meu desejo é que Deus fale profundamente ao seu coração, traga cura e restauração. Amém? Queridos, eu sou Márcio, eu sou um discípulo amado de Jesus, eu luto com a codependência emocional, ela se manifesta na minha vida com procrastinação, aquele desejo de deixar tudo para fazer depois, desejo de controlar pessoas e situações, com a ideia de que se eu não estiver presente as coisas não vão acontecer adequadamente, desejo de não dizer não para as pessoas com medo de não ser aceito, então muitas vezes eu devo dizer não e eu digo sim, entre outras mazelas. Mas o mais importante, que só por hoje eu não agi sob a codependência emocional. Amém? Mas essa não foi a minha principal luta. A minha principal luta foi a ira, né? Acredite quem quiser, né? Parece ser um cara calmo, mas eu tinha explosões de ira. E essas explosões de ira, elas transtornaram o meu casamento, a minha paternidade, e eu já estou livre dela há mais de 20 anos. Você pode aplaudir o Senhor? Chegou um tempo, queridos, na minha vida, que a minha esposa, não aguentando mais isso, ela falou: Márcio, eu não quero mais, eu não amo mais, eu quero ir embora, eu quero me separar. Transtornei a vida dos meus filhos também, e ali naquele momento eu entendi que eu precisava de cura, eu precisava de um tratamento. E foi naquele momento de fundo de poço que eu encontrei pessoas que caminharam comigo. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela vai falar sobre isso. O tema dela é saindo da negação. Você pode abrir sua Bíblia ou acessar seu dispositivo aí. Romanos capítulo 7, a gente vai ler do 18 ao 20, tá bom? Eu compartilhei com vocês a minha luta, mas qual é a sua luta? Com o que você tem lutado diariamente? Todo mundo achou o texto? Podemos ler? Vai ser projetado aí também, tá bom? Vamos ler? Paulo vai falar o contexto desse texto, né, sobre a lei em relação à graça e sobre a lei também em relação ao pecado. Então ele fala isso à igreja que está em Roma. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Feche seus olhos. Paizinho, estamos aqui na Tua presença para abrir os nossos corações. Tem pessoas, Pai, que chegaram aqui essa manhã e estão passando por lutas. Lutas no seu casamento, luta nas suas finanças, lutas consigo mesmo, olhando para um passado doloroso, muito cruel, muitas vezes a falta de perdão, pessoas que a feriram e também que ela feriu. Mas hoje, Pai, é uma manhã de cura e restauração. Que o Senhor esteja falando ao coração da Tua igreja, ao meu coração, ao coração daqueles que nos assistem também pela internet. Traz cura e restauração para nós, Pai. Precisamos nos parecer mais com Teu Filho Jesus. Continua, Pai, falando aos nossos corações e que essa manhã seja uma manhã, Pai, de transformação, de libertação. Fica conosco, Pai, é que eu te peço. E quanto a mim, Senhor, me esconde atrás da Tua cruz. Eu sei que eu não sou nada, Pai, eu sou apenas um vaso de barro, cheio de defeitos, cheio de rachaduras, mas o Senhor colocou dentro de mim esse tesouro, Pai, que é a Tua palavra. E a Tua palavra, Pai, ela é poderosa para transformar vidas. Então, Pai, me ajuda a ministrar essa palavra com sabedoria, com discernimento e também, Pai, sabendo que é o Senhor que faz e não é o homem. Fala aos nossos corações, Pai, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes que eu me esqueça, você que está com esse cartão aí na mão, esse cartão cinza que você recebeu na entrada, nós temos aqui uma sala VIP e eu quero convidar vocês para depois tomar um cafezinho ali com a gente, tá? Então você que recebeu esse cartão, quando sair daqui, acompanha uma dessas pessoas que está com essa camisa de voluntário e vai aqui tomar um cafezinho, é por nossa conta, tá? E a gente quer entregar um presentinho para vocês também. Obrigado, pastor Israel. É esse aqui, tá? Então você pode chegar ali, a gente quer tomar um cafezinho com você, quer te conhecer também. Amém? Obrigado. Bom, o que a gente pode fazer para sair da negação? Em que área da negação você está vivenciando hoje na sua vida? Será que é a ira? Será que é na área da alimentação, finanças?
Um casamento que você está empurrando com a barriga porque a sua esposa ou seu esposo diz que você tem determinado problema e você não admite. Qual é a área da sua vida que você está lutando? Bom, para a gente poder sair da negação, queridos, o primeiro passo é você entender. Entender o que é a negação. Será que eu passo por isso? Porque às vezes a gente nem sabe o que é. E eu acho interessante, Paulo, ele pensando sobre isso, veja aí no versículo 18 do seu texto, Romanos 17, é a primeira coisa, que Paulo toma consciência. Então aqui ele está no âmbito dos sentidos, do pensamento. E ele vai dizer o seguinte: sei, o primeiro verbo aí, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo, no âmbito dos pensamentos, de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o primeiro passo para a gente sair da negação, é a gente entender o que ela significa. O que é isso? E a gente vai ver que a negação, ela é um pensamento, recorrente, é um pensamento, uma ideia formada que nos paralisa em algumas áreas. A negação é um falso sistema de crenças. Pensa sobre isso, tá? A negação é um falso sistema de crenças. Quando você diz para si mesmo, eu posso sair ou parar quando quiser. Alguém já disse isso em alguma área? Sim? Não, eu como bastante, mas quando eu quiser, eu paro. Açúcar, quando eu quiser, estou fora. Doce, parei, Então você vai se enganando. As coisas não estão tão ruins. Se piorar, aí eu tomo uma atitude. Eu estou viciado porque eu quero. Sabe esse joguinho? Sabe aquele que tem agora da internet aí que monetiza, Eu não sei, eu não lembro do nome do jogo agora, um jogo japonês aí. A pessoa, não, a hora que eu quiser eu paro com isso aqui. Olha aí, ó. Irmã, vai ser liberta hoje em nome de Jesus, viu? Quando as coisas melhorarem ou piorarem, eu mudo. A gente não fala isso para os nossos cônjuges? Não, se piorar, eu mudo. Eu não tenho nenhum problema e a culpa é dessa situação ou pessoa. E é aquela questão da transferência. Sempre o problema do meu casamento é a Nilce, certo? Lá na sua casa deve ser a sua esposa ou seu esposo, A gente nunca consegue enxergar que o problema é nosso. Então, no nosso casamento, quando a gente quase se separou, a minha ideia é que a culpa de tudo estar dando errado era da Nilce. Mas quando eu fui no fundo do poço, que eu comecei meu processo de restauração, eu enxerguei que o problema estava em mim. E quando eu mudei, o nosso casamento mudou. Então, tudo começa em nós, queridos. Talvez você esteja lutando aí com seu cônjuge, mas você não está lutando com uma pessoa, você está lutando com uma doença. E a nossa doença lá tinha nome, a minha doença era a ira. E a ira transtornou a nossa vida. E quando eu fui curado da ira, nosso casamento foi restaurado também. Ok. No manual do Celebrando Restauração, ele vai dizer o seguinte: a negação é a parte da nossa doença que diz que não temos nenhum problema, que nos leva a minimizar seus efeitos ou a ocupar os outros pelas nossas dificuldades. Será que você está passando por isso? Será que tem alguma área na sua vida que você está na negação? O Espírito Santo está convidando você hoje a entender isso, que existe algo no ar, algo estabelecido, uma ideia falsa sobre si mesmo, que você mantém e você fica aprisionado sem conseguir sair do lugar. Aprisionado nas finanças, aprisionado no relacionamento, aprisionado em tantas áreas da sua vida, mas o Espírito Santo quer te libertar, meu irmão, como ele já me libertou de algumas áreas. Tem coisa para libertar? Muitas, mas eu não desisti da caminhada ainda, você não precisa desistir também, Você só precisa se dispor a caminhar. Então, Paulo, primeira coisa que ele faz, ele entende que existe um problema. Ele olha e vê, existe um problema. O problema é, eu quero fazer o bem, mas quando eu me vejo, eu estou fazendo o quê? O mal. Será que existe algum problema na sua vida? Você consegue entender que alguma coisa está fora de foco, que alguma coisa está fora de controle? Aí você fala, o que, pastor, que poderia estar fora de controle na minha vida? Não sei, você que me diz. O que está fora de controle na sua vida? O que as pessoas vivem dizendo para você? Você precisa parar com isso. Você precisa usar menos o celular. Você precisa comer menos. Você precisa gastar menos. E aí vai, Então, o que está fora de controle na sua vida? E aí, a gente entendendo que existe um problema,
Não para por aí. Agora a gente precisa o quê? Admitir. E Paulo fez isso. Veja aí no versículo 19, acompanha comigo aí, olha o que Paulo fala. Primeiro ele fala que ele sabe, ou seja, eu entendo, existe um problema. Ok. Agora, no versículo 19 ele vai dizer, pois o que faço não é o bem que desejo. Então, esse verbo aqui, né, ele demonstra essa prática. Ele fala, eu faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Será que é assim com você também? Então, Paulo sai do mundo das ideias, de entender que existe algo errado, e agora ele fala, eu sou esse cara que faço essas coisas. Você faz. Você admite que você faz? Então, o segundo passo para a gente sair da negação e para ir em direção à cura é a gente admitir. Quando a pessoa que convive com você te diz, uma outra pessoa te diz, e você está ali dizendo que aquilo não existe, né? E finalmente você admite. É verdade, existe um problema. Então, queridos, justificar perpetua o pecado. Quantos casados tem aqui? Obrigado, bastante, né? Quantas vezes a sua esposa ou o seu esposo falou para você sobre uma determinada situação e você falou que não existe? Quantas vezes a Nilce me alertou sobre a minha ira e eu dizia que não? Até que eu cheguei no fundo do poço, a dor foi maior do que a negação e eu fui obrigado a buscar ajuda. Eu fui obrigado a sair da negação. Será que você está esperando isso acontecer? Que você chegue no fundo do poço para você sair da negação, que você tem um problema numa área? E o problema, queridos, ele é social, ele é para todo mundo. Ele foi socializado. Ninguém tem exclusividade de ter problema, todo mundo tem. Inclusive eu e todos aqui. Então, a gente só precisa tomar consciência disso e agora ir em direção à cura. Tem alguém acenando ali, eu falei, será que ele está já tão pequenininho, admitindo, né, saindo da negação? Uma frase, né, que é uma paráfrase, né, na verdade, de Jeremias 6,14, vai dizer o seguinte, é impossível curar uma ferida dizendo que ela não existe. A gente sabe que quando a criança se rala e a mamãe vai lá e dá um beijo, para a dor na hora, não é assim? Né? Mas as nossas feridas da vida, né, não vai ser um beijinho que vai curar, tá? A gente precisa tratar essas feridas, a gente precisa admitir que elas existem, para a gente começar a colocar o remédio ali. Bom, qual é o problema então da gente não admitir? A negação ela causa alguns efeitos na nossa vida. O primeiro deles ali, nos tornamos egocêntricos. Minimizamos os efeitos dos nossos erros, culpamos os outros, recusamos aceitar a responsabilidade pelos danos que causamos a nós mesmos e às outras pessoas. Então, a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos. Imagine, né, nós aqui que aconselhamos, né, tem muitos líderes aqui, vocês aconselham pessoas. Já aconteceu comigo, você recebe um casal, tá, com um problema seríssimo para aconselhar, né? Vários problemas de infidelidade, e aquele casal chega ali com a disposição de restaurar o seu casamento, com a disposição de perdoar. E isso é graça, queridos, é graça derramada. E fala, pastor, aconteceu todas essas coisas, mas nós queremos restaurar. E aí passa alguns minutos, chega um outro casal disposto a se separar. Qual é o problema deles, querido? O marido não resolve o problema da internet, que o sinal cai toda hora. E isso é o problema. Pastor, esse cara é um procrastinador, ele não resolve nada. Nossa internet está fora do ar não sei quantos anos, eu já decidi, agora eu vou me separar. E é assim, queridos. Então, quando a gente está na negação, a gente se torna egocêntrico. O nosso problema é o maior do mundo. A gente nem consegue olhar para o lado e ver que existem problemas muito mais profundos. Que talvez, se você olhasse para o outro, os seus problemas desapareceriam, porque eles são muito pequenos. Mas nós vivemos olhando sempre para dentro de nós mesmos, achando que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. E como eu já falei no início, né, o problema, queridos, é socializado. Para todo mundo passa. Né? Eu sei que o nosso problema, a gente olha para ele e a gente acha que ele é o maior. Mas quando você começa a caminhar no processo de restauração, você vai conhecer as histórias de outras pessoas e o seu problema começa a perder o sentido. E você começa a ser instrumento na vida de outras pessoas. Né? Eu falo para a Nilce, né? Deus nos abençoou, que os nossos problemas, eles são muito pequenos. Eu não posso dizer para você que eu tenho um grande problema.
Graças a Deus, nossos problemas são problemas cotidianos. Não é nada como um câncer terminal em alguém da família, que eu tenho que ficar ali aplicando todos os meus recursos e todas as minhas energias. Isso nos dá possibilidade de lidar com as pessoas com problemas e vivenciar a dor dessas pessoas e ajudar essas pessoas, porque eu não estou mais olhando para mim. Por quê? Hoje eu considero os meus problemas irrelevantes. Os problemas que eu vivo, eles não têm o menor sentido para mim diante de tudo que eu tenho visto e ouvido, queridos. É duro você estar em casa reclamando da internet, que cai toda hora, e aí você vai numa Vila Margarida, que é aqui do lado, né, aqui para trás, e você entra numa casa daquela, não tem o que comer. Aí você fala, sério? Tem isso? Tem. Né? Nós estamos aqui, bem confortáveis, mas aqui do lado você entra numa casa e a pessoa, pastor, não tem nada para comer. E aí você quer chorar. Né? Você fala, cara, eu estava preocupado com a internet, a pessoa não tem o que comer. Já pensou, gente? E nós estamos olhando para dentro de nós mesmos. Egocentrismo. Outra coisa, desonestos. Né? Nós somos desonestos conosco mesmo e com as outras pessoas. Damos desculpas sobre nosso comportamento para nós mesmos e para outros. A negação é uma mentira que nos mantém na escravidão. Por quê? Ficamos dizendo que aquilo não existe. E aquilo está na cara de todo mundo está vendo. Mas você continua sendo desonesto. Em relação ao egocentrismo, né, a palavra de Deus vai dizer, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Ser desonestos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Ela causa também em nós, queridos, a negação, isolamento e vazio. Ficamos vazios. Nos descobrimos sem amigos e que estamos completamente desconectados de nossos relacionamentos, inclusive com Deus. Isaías 59:2 vai dizer sobre isso. Então, assim, quando a gente não trata as nossas mazelas, o que acontece? As pessoas vão se afastando da gente. E você fica se perguntando, por quê que as pessoas estão se afastando de mim? Né? É porque as pessoas enxergam o seu problema, elas tentam te falar sobre aquilo, mas você nega que aquilo existe. E as pessoas preferem, então, se afastar. E aí você vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais vazio. Né? Porque nós não fomos criados para viver sem pessoas ao nosso lado. Nós somos seres relacionais, a gente precisa de pessoas. E aí quando você se isola, você fica vulnerável, né? Aí vem as doenças emocionais, e aí o fundo de poço é cada vez maior. A palavra de Deus vai dizer sobre isso, né? Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então a palavra de Deus vai dizer que nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Para quê? Para que Ele não ouça as nossas orações. Então, quando o relacionamento aqui está quebrado, queridos, aqui está quebrado também. Então não adianta você viver mal aqui, achando que você vai viver bem com Deus. E isso começa lá em casa, com o filho, com o marido, com a esposa. Você tem que primeiro reatar esse relacionamento, perdoar, pedir perdão, para depois você vir e prestar o seu culto. Porque senão esse culto não chega ao céu. Deus não ouve a sua oração. Você precisa consertar aqui. Por isso que igreja é importante, porque é aqui que a gente consegue lidar com as pessoas, é aqui que a gente é lapidado. Né? Então, não existe relacionamento vertical se o relacionamento horizontal está quebrado. Por isso que quem é casado tem um grande problema nessa área. Porque as nossas orações constantemente são interrompidas, não é assim? Que a gente fica de mal com a esposa, com o marido e quer apresentar a nossa oferta diante de Deus. E a gente precisa consertar nossos relacionamentos. E por fim, coisa que ninguém tem aqui, ansiedade. A negação, ela provoca ansiedade. Nos ocupamos tentando controlar pessoas, circunstâncias e pensamentos. E nos frustramos quando não conseguimos. A gente nunca sabe se o outro vai descobrir. Né? Ansiedade, será que o outro vai descobrir quem eu sou? Por que algumas pessoas, querido, não chamam ninguém para perto, para casa? Né? Tem igrejas, né, que o pastor é bem distante das pessoas, não é o nosso caso aqui, né? Mas até na hora de entrar para o culto, ele entra num elevador aqui, não sei se quem já viu isso aí, e depois ele desce no elevador também, ninguém mais vê a pessoa. Então as pessoas têm aquela visão assim, pô, esse cara é santo, cara. Né? Vai lá na casa dele, vê como é que ele trata a esposa dele, vai tomar café com ele, vai vivenciar o dia a dia com ele. Aí você vai se assustar. Né? Por quê? Porque ser humano é tudo igual, querido. Todos nós precisamos de cura e de restauração, todos.
né? Então, muitas pessoas têm medo de se aproximar das pessoas porque ficam ansiosas pensando, eles vão descobrir quem eu sou. Eles não vão mais gostar de mim, né? Mas saiba de uma verdade, quanto mais você for transparente, quanto menos você usar máscara, mais amado você será. Seja humilde, né? Mostre para as pessoas quem você é, mas diga para elas, olha, eu estou num processo de restauração. Eu reconheço os meus erros, mas um dia eu vou chegar à estatura do varão perfeito. Amém, igreja? É melhor, queridos, andar sem máscara, porque quem anda com máscara, uma hora é descoberto. Então, se você já mostra quem você é, ninguém vai se assustar com você, né? Se eu, de repente, explodir em ira aqui, você já sabe, o pastor luta com ira, né? Se o microfone falhasse, eu pegasse a xícara aqui e jogasse lá no cara do som, é a luta dele, né? Vocês já sabem, tá? Não vai acontecer, tá, queridos? Tudo deu certo aqui. Andamos ansiosos, queridos. Fica tranquilo. Ok? O texto aqui vai falar o seguinte, 1 Pedro 5, 6, 7. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado da gente, queridos. Por que a gente está tentando trazer o amanhã para hoje? Por isso que no CR a gente fala, basta cada dia as suas dificuldades, vivam hoje, só por hoje. Se você tentar trazer o problema de amanhã, segunda-feira, você já vai ficar ansioso, porque amanhã vai vencer uma conta e você não tem dinheiro para pagar. Mas até o final desse dia, Deus pode suprir. Amém? Confia nele, descansa. Amanhã você nem sabe se você vai estar aqui. De repente você nem precisa pagar a conta. Não que eu queira que você morra, tá? Prefiro que você pague. Bom, só recapitulando, tá? Então, qual foi a primeira coisa que Paulo descobriu? Ele precisava o quê sobre a negação? Ele precisava entender. Ele entendeu, existe um problema, está aqui, está sobre a mesa o problema. Aí a segunda coisa que ele fez, ele precisava o quê? Admitir, eu faço isso, não é só você, Lucimar, eu faço também, Edmar, pastor Caetano, Marta, eu faço também. Então Paulo se colocou ali, dos pecadores, eu sou o quê? O que ele falou? Eu sou o principal, tá? Então não é o outro, sou eu, Paulo reconheceu. E por final de tudo, queridos, né, a gente precisa confessar. Por quê? Porque a doença, ela sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Quando você está num grupo de partilha, a partilha da outra pessoa pode trazer cura para você. Isso já aconteceu várias vezes. Mas quando você fala, você se liberta daquilo. Aquilo perde força sobre você e você experimenta a cura também. Então, a doença sai pela boca e a cura entra pelo seu ouvido. Aí Paulo vai falar no versículo 20, você pode acompanhar aí. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo era pecador, querido? Era, né? Como eu e você. Então, assim, Paulo não escondeu que ele era um pecador, mas algumas pessoas têm uma visão do apóstolo como o cara perfeito, né? Ninguém é perfeito, queridos. Todos têm pecados. E Paulo teve hombridade suficiente para admitir, queridos, dos pecadores eu sou o principal. Ele admitiu, existe um pecado sim na minha vida, que eu luto. Paulo orou 3 vezes sobre um espinho na carne. Na minha humilde visão, né, claro que não é o que os teólogos dizem geralmente, eu acho que tinha a ver com as emoções de Paulo. Porque Paulo foi um cara que mandou matar muitas pessoas. Enquanto ele perseguia a igreja, ele ia com aquelas cartas dos mestres da sinagoga e ele tinha autorização para matar as pessoas do caminho, as pessoas que eles consideravam estar numa seita, as pessoas que seguiam Jesus. E ele viu pais sendo arrancados dos seus filhos, sendo mortos na frente dos seus filhos. Ele assistiu ao apedrejamento de Estevão. Havia muitas mortes nas mãos de Paulo que ele presenciou. E aquelas emoções, aquelas recordações, eu imagino que depois da conversão de Paulo, afetavam ele. E ele ficava pensando, meu Deus, tira essa lembrança, eu não quero mais lembrar disso. Quem assistiu aqui o filme de Paulo, você vai ver que uma multidão aparece na frente dele constantemente. Vocês repararam isso no filme? Quando está passando o filme, de vez em quando Paulo se vê diante de uma multidão de mulheres, homens e crianças. Eram as pessoas que ele tinha matado, por causa do Evangelho. Então as lembranças eram recorrentes na mente dele. E essas lembranças o machucavam, o feriam. E aí Deus falou para ele o quê? Paulo, a minha graça te basta. Você vai ficar aí com as suas lembranças, com o seu espinho na carne, para você lembrar
quem você é, para que você fique bem humildezinho e não queira criar asinhas, né? Porque Red Bull dá asas, né? Não voa, Paulo, fica aí, ó, quietinho, baixinho, tá? E às vezes, querido, Deus faz isso com a gente também. A gente quer bater asinha, né? Quer crescer, e Ele mostra para você quem você é. Cara, você está aqui pela misericórdia, é pela graça, é pelo sacrifício de Jesus, não é nada a ver com você, não é sobre você, é sobre Jesus. Então, queridos, confessar. Paulo, então, agora abre o seu coração. Gente, desses pecadores, eu sou um e eu preciso confessar para vocês isso. Você já conseguiu entender essa manhã sobre o que é a negação, sobre o que ela faz na sua vida, no seu casamento, na sua paternidade? Você está disposto a admitir que você também faz isso? Eu faço. Você faz? Paulo admitiu também. E por fim, você precisa confessar, porque confessar traz cura. Veja o texto de Tiago 5,16, ele vai dizer: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aprove a Deus, queridos, que aqui na igreja, entre pessoas, nós confessássemos nossos pecados. Aí você fala, aqui, pastor? Deus me livre, não confesso de jeito nenhum. Não, não é aqui não. Não é nesse âmbito aqui. Né? Mas existe um lugar seguro para você fazer isso, tá? Então, você pode encontrar uma pessoa confiável, você pode encontrar um lugar seguro. Hoje a Memorial tem isso, né? Nós temos Celebrando a Restauração, temos o Hombridade, temos vários cursos da família, onde você pode, naquele grupo, com pessoas de confiança, abrir o seu coração e experimentar a cura. Então existe o lugar certo e a pessoa certa também para fazer isso. Não é em qualquer lugar que você vai abrir a sua vida, mas em algum momento você vai precisar fazer isso com alguém e você vai precisar abrir o seu coração. E quando você fizer isso, você vai experimentar uma cura, porque aquilo perde a força sobre você. Você vai notar isso na hora. Tantas pessoas, queridos, que carregavam pesos, a gente ia conversar com a pessoa e o semblante dela estava transtornado. E quando ela abriu sobre aquela situação da vida dela, é como se uma promissória fosse rasgada. Aquele abuso que aconteceu na infância, né, que ela tenha sofrido ou tenha feito, e uma série de situações que ela nunca tinha aberto para alguém, mas quando ela conseguiu expressar aquilo e colocar aquilo para fora e receber o perdão de Jesus, ela se sentiu livre. Isso traz cura para a gente. Então você precisa encontrar um lugar seguro e uma pessoa confiável para você fazer isso. Essa citação do CR eu gosto muito. Quando saímos da negação e admitimos a realidade sobre nossas vidas, paramos de justificar nossas atitudes, nos abrimos para receber o amor incondicional e a graça do nosso poder superior, Jesus Cristo. Então, hoje, o Espírito Santo está te dando essa oportunidade. Você pode decidir que você já entendeu, você pode admitir e agora você pode confessar. Você pode procurar esse lugar seguro onde você vai fazer isso. Esse peso que você carregou, essa luta que você está vivenciando dentro do seu casamento, com a sua paternidade, você pode encontrar um lugar seguro para você tratar isso e ser liberto em nome de Jesus. Mas o que é confessar? O que é? É dizer a verdade acerca de nós mesmos. Quem você é? Por que você quer por que você continua tentando parecer para as pessoas algo que você não é? Na área financeira, na área do caráter. Por que você quer continuar assim? Então precisamos falar a verdade para as pessoas acerca de nós mesmos. Eu tenho essa luta. Parar de justificar nossas atitudes, né? Nós somos especialistas em justificar, não é assim? Chegamos atrasado, o que a gente faz? Dá uma desculpa, justifica, né? A gente faz qualquer coisa em casa ou deixa de fazer, a gente tem uma justificativa. Se a gente está com um problema no casamento, a gente justifica. Se tem um problema financeiro, justifica. A gente nunca assume a nossa responsabilidade. Às vezes, você tem uma compulsão por compras, né? Alguém tem essa doença aqui? Não precisa falar não, tá? É só uma pergunta retórica. Mas você vai ver que essa doença ela tem um cunho emocional. Na verdade, você vem com aquela situação mal resolvida e agora, para extravasar aquilo, você pega o cartão, vai lá no shopping e não quer nem saber do amanhã, né? Mas o amanhã chegará. Né? A conta vai chegar. E aí é aquela luta, né? Mas você precisa entender a causa disso. Por que eu gasto tanto? E por que quando meu esposo fala com isso sobre mim, eu me iro e brigo com ele? Se ele tem razão, mas eu fico justificando. Mas Deus quer te curar disso também, meu irmão, minha irmã. Né?
a cura e restauração em Cristo. Sair da negação, é o que a gente está falando aqui hoje, né? Você pode hoje decidir fazer isso. Ter permissão de ser quem somos. Então, uma das coisas que eu aprendi na caminhada de restauração, que eu não precisava mais mentir sobre quem eu era. Eu sou esse cara aqui, cheio de problema, cheio de defeito. Quem caminha comigo sabe disso, né? Não procuro esconder nada, sou assim. Tenho meus problemas, né? Mas em nome de Jesus, um dia eu vou chegar à estatura do varão perfeito. Eu creio nisso. Um dia vai chegar isso. Mas, queridos, já tem uma caminhada, e a Nilce sabe disso, eu já não sou mais o mesmo. Eu sou essa coisa ruim aqui, mas já fui pior, né? E vou melhorar mais ainda, em nome de Jesus. Você também pode. Existe uma caminhada, existe um processo. A questão, queridos, é que a gente não quer passar pelo processo. Sabe por quê? O processo é dolorido. E assim que a gente entra no processo, a gente quer correr dele, porque dói. Então, quando você entra no processo de restauração, começa a mexer. E você começa a enxergar um monte de coisas que você não enxergava antes. E como é dolorido, você não quer prosseguir. Mas se você permanecer no processo, você vai ser curado. Se você permanecer no processo, você vai experimentar uma vida diferente, uma vida mais leve. E é tão bom, cara. É tão bom, queridos, você andar sem máscaras. De as pessoas saberem quem você é. De você ter liberdade com as pessoas. E as pessoas falam, poxa, até brincar com vocês, né? O pastor Nelson, lá da Igreja Batista Central de Fortaleza, agora ele não está mais lá. Uma das falhas de caráter dele era a creptomania. Ele roubava as coisas, né? Então ele veio para a igreja com isso, e ele demorou para se libertar disso. E aí, depois com o tempo, né, de tanto ele compartilhar na igreja, uma igreja grande também, quando o Nelson chegava, o pessoal, ei, esconde a carteira, né? Era uma brincadeira, né? Mas era uma coisa que já era pública já. Mas são falhas de caráter que a gente tem, que a gente precisa se libertar. Qual é a sua luta? Qual é a sua falha de caráter? Então, no momento que você admitir ela, é o primeiro passo para você ser curado, para você ser liberto. E aprender a expressar a nossa dor perante Deus. Deus, queridos, Ele não se surpreende com a sua chateação. Sabia disso? Tem gente que tem medo de falar algumas coisas para Deus, que está chateado com Deus. Acontece coisas na nossa vida que a gente fica chateado, não é verdade? Por quê, Senhor? Né? A gente não fala isso? Não era para fazer, mas a gente não faz. Quem aqui não faz isso? Poxa, estou chateado com Deus. Poxa, eu vou na igreja de domingo a domingo, eu me dediquei, e agora aí, ó, aquele ali, ó, aquele incircunciso ganhou aquele negócio e eu não tenho, né? Você fica chateado. Mas Deus não se assusta com isso, queridos, né? Você pode chegar aos pés da cruz e você pode jogar tudo lá. Deus é misericordioso, Ele entende a dor do ser humano, mas você não pode ficar nisso o tempo todo. Tem uma hora que você precisa amadurecer, e você precisa entender, né? E sair daquela posição e começar a caminhar em relação à maturidade, a se parecer mais com Cristo. E é essa a proposta, né, do Evangelho para cada um de nós. Deus não quer, queridos, de pessoas que fiquem a vida toda comendo na mesa das pessoas. Sempre eu preciso de alguém para orar por mim, eu sempre preciso de alguém para me ajudar, para me aconselhar. Quando vai ser a sua vez de fazer isso? Você vai ficar a vida toda nisso mesmo? Chegou a hora, né, da gente receber e em seguida já passar. Por isso que Paulo fala, ó, caminha na luz que você tem. Se você recebeu isso, passa isso para alguém, e aí você vai amadurecendo. Aí os seus músculos espirituais, eles vão se fortalecendo. Então a gente precisa começar a caminhar, senão você vai ficar a vida toda comendo na mesa de pessoas, achando que sempre tem um ungidão, uma oração forte para resolver o seu problema. E você precisa passar pelo processo, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa sair da negação, como um dia eu saí também. Amém? Marcos 2,17 vai dizer o seguinte: Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Nós aqui como igreja, né, Memorial, uma igreja que tem uma situação social muito boa, se a gente abrir o nosso coração para o evangelismo, para as pessoas que estão lá na praça, do outro lado da rua, lá na Vila Margarida ou em qualquer outro lugar, nós vamos ter que quebrar alguns paradigmas, queridos, porque essas pessoas vão vir para cá e essas pessoas vêm sujas. Não é essa coisinha que a gente está acostumado aqui, menino que não fala palavrão, né? Criança tudo educadinha, que teve uma vida mais ou menos funcional. Lá, meu amigo, o cara não sabe o que é pai, não sabe o que é mãe, tem dia que tem comida, tem dia que não tem dia que apanha, tem dia que não apanha. É uma situação diferente. Quando eles vêm para cá, eles vêm com esses hábitos. Ainda que eles tenham começado a caminhada com Jesus,
Eles voltam para esse lar disfuncional e todo dia eles recebem a mesma dose de veneno. Então, se nós como igreja não entendermos isso esse povo aí não dá certo, poxa, fala palavrão, faz isso, faz aquilo, a gente não vai conseguir alcançar essas pessoas. Então, se a Memorial é uma igreja, né, que pretende alcançar todos, e o texto aqui está dizendo, para quem que Jesus veio? Escutei nada. Para quem que Jesus veio? Para os sãos? Doente. Você é doente? Com certeza, em alguma área você é. Eu sou também, né? Você precisa de cura, eu preciso de cura. Mas tem pessoas que precisam muito mais de cura, porque eles não tiveram a oportunidade que você teve de morar num lar mais ou menos funcional. E se a gente não tiver amor por essas pessoas, jamais eles vão ser resgatados. Então, eles vêm sujos? Vêm. Vêm cheio de carrapicho? Vêm. Semanalmente, eu e Nilce, a gente precisa lidar com isso lá na Vila Margarida, que as crianças chegam lá de todo tipo de problemas, às vezes com fome, né? Às vezes machucado emocionalmente, às vezes abusados, e vocês têm que acolher aquelas crianças e amar elas. E elas vão mentir, elas vão xingar, elas vão fazer arte, elas vão quebrar as coisas, mas semana após semana nós temos visto Cristo sendo aperfeiçoado na vida delas. Quem conheceu a Vila Margarida há 4 anos atrás e vê hoje, vai falar, são santos. Porque eles chegaram lá, eram pequenos demôniozinhos, né? Hoje eles estão transformados, mas para vocês, talvez, que forem lá hoje, vão falar, nossa, que crianças, né? Vocês não viram nada, o que era, né? Mas é o processo, queridos. A gente tem que abrir o nosso coração para o processo, porque é o amor que muda a vida do outro, é o amor que constrange. Por fim, a caminhada de restauração não é um processo para ser vivido de forma solitária. Precisamos de outras pessoas para caminhar conosco, nos ajudar, encorajar e até chamar nossa atenção para áreas da nossa vida em que ficamos empacados ou continuamos na negação. No processo de restauração, aprendemos a construir uma rede de apoio. Queria chamar a Vânia aqui agora. A Vânia, queridos, caminhou com a gente no Celebrando a Restauração durante todo esse curso e ela foi uma das pessoas que saiu da negação. E hoje ela quer confessar, ela quer compartilhar um pouco da sua história. A Marissa iniciou esse processo de discipulado com ela. Se o esposo quiser vir também, pode vir. Ele fez parte desse trabalho. As apoiadoras aí da Vânia, se tiver mais alguma, pode vir também. Por quê? Porque no CR, no Celebrando a Restauração, a gente constrói uma rede de apoio. E essa rede de apoio, nos momentos mais difíceis da nossa vida, ela está presente. Não nos deixa caminhar sozinho. São pessoas que ligam para a gente durante a semana e falam, e aí, acessou a pornografia de novo? Está vigiando? Então você é cobrado semanalmente, você presta conta semanalmente. Isso vai ajudando você a se libertar, a fortalecer seus músculos espirituais. Então hoje, né, com muito respeito, porque toda história é sagrada, a gente vai ouvir o testemunho da Vânia, né, e com certeza ele vai falar ao seu coração, como já falou aos nossos, né, porque quando a gente ouve a partilha do outro, nós também somos curados. Lembra que a cura entra pelo ouvido, e quando a gente fala, a doença sai pela nossa boca. Oi, meu nome é Vânia. Oi, Vânia. Eu sou discípula amada de Jesus, que luta contra o complexo de inferioridade, que se manifesta na minha vida com depressão, procrastinação e perfeccionismo, entre outras coisas. Mas só por hoje eu estou livre. Bom, eu nasci em Campo Grande, fui criada pelos meus pais, sou primogênita de 3 filhos, então são 2 meninas e um menino. Meu pai trabalhava como pintor em uma empresa e a minha mãe em casa como costureira. Essa rotina familiar me permitia estar na companhia da minha mãe a maior parte do tempo. Embora casados, meu pai possuía um hobby de beber com os colegas de serviço aos finais de semana e era um dos principais motivos de brigas e gritos em casa. Eu me lembro de ouvir minha mãe o acusando de relacionamentos fora do casamento com as colegas de trabalho. Neste contexto, a minha mãe era rígida e inflexível em seus comportamentos com os filhos, pois com o meu pai não tinha sucesso. Esse ambiente determinou a mulher codependente emocional, ansiosa e de baixa estima que sou hoje.
Assim me casei aos 18 anos, na expectativa de conduzir a minha vida e tomar minhas próprias decisões. A realidade foi outra. O meu esposo, vindo de uma família disfuncional, trazia consigo muitos conflitos internos, sendo combustível para confrontos verbais e até físicos. Em pouco tempo, mais de 2 anos de casado, ele faleceu num acidente de trânsito. Então, eu e a minha filha de 1 ano e 9 meses ficamos sós. 4 meses depois, ingressei no relacionamento com meu atual esposo. Várias áreas em minha vida estavam fora de controle, a maternidade que eu nem sabia o que era, as minhas finanças eu comprava compulsivamente, a minha saúde mental, eu fui diagnosticada com depressão pós-parto e agravada pela viuvez. Neste período eu não tinha relacionamento com Deus e não frequentava uma igreja. Tinha um comportamento isolado e a dificuldade em falar não me anulava para agradar as outras pessoas e ser aceita pelos familiares. Fui ao fundo do poço quando eu percebi que estava num novo casamento, marcado por intolerância, brigas e separações. Nessa época eu conhecia Jesus e eu aceitei como Salvador. Era o início da minha nova caminhada. Logo a seguir, a notícia da gravidez nos alegrava e dava esperança de dias melhores. Porém, ao final da gestação, a depressão me assolou novamente. A grande crise chegou para mim. A dor era tão grande, tão forte, que os meus ossos doíam. Muitas dúvidas assolavam os meus pensamentos. Qual o motivo daquela tristeza tão profunda? Até quando eu aguentaria? Para mim, só a morte seria a solução. Me sentia como um fardo para o meu esposo, a minha mãe e a minha sogra. Eu me isolei mais ainda dos meus pensamentos. Eu decidi seguir certinho, então, o acompanhamento médico, psicológico, os medicamentos, porém não compreendia nem a minha rede de apoio, que isso era apenas uma parte do processo. Longos 10 anos se passaram em meio a momentos de intolerância, incompreensão, alegrias e muita evolução. Quando em 2020 novas crises vieram e um novo diagnóstico, agora burnout. E com ele a troca de profissionais, medicamentos e aí atitudes. Eu fui obrigada a parar tudo e refletir sobre minha identidade e propósito. Um dos maiores desafios da minha vida. Fui ao mais fundo do meu ser. Sentimentos como revolta, raiva, desprezo, pessimismo tomavam conta de mim. Chorei muito, me isolei mais e com o tempo e muita humildade eu reconheci a necessidade de sair do controle, pois tenho muitos problemas e admitir seria o melhor caminho. Essa atitude melhorou o meu relacionamento com Jesus e tem influenciado na minha restauração, pois a minha entrega é diária. Eu entendi com clareza que sozinha não consigo vencer as minhas falhas de caráter e comportamentos autodestrutivos. Hoje eu sou consciente que Deus estava ao meu lado em todo o tempo, usando vidas para me orientar e amar. Colocou pessoas estratégicas na minha vida que me mostraram atitudes e comportamentos de uma verdadeira discípula. Assim cheguei à Batista Memorial e após uma decisão de divórcio, eu fui apresentada ao pastor Márcio e a Nilce, mentores que acolheram a mim e meu esposo, nos amando independente de situações. Foi a preparação para a participação do Celebrando Restauração. Hoje faz sentido que eu sou a filha amada, em que o Pai se alegra, e isso tem me feito mais perseverante, um dia de cada vez. Muitas mudanças têm acontecido em minha vida, como exemplo, eu tenho vencido o egocentrismo. Sou honesta e estou reconhecendo meus erros, não atribuindo a culpa ao outro. Isso me impede de ter expectativas exageradas nas pessoas ou nas situações. Tem me ajudado no processo de restauração no relacionamento com os meus pais, com meu esposo e com as minhas filhas. O passo mais marcante para mim no curso foi o passo dos 12 passos, foi o da coragem, onde fiz uma profunda e honesta avaliação da minha vida. Isso me ajudou a identificar minhas falhas de caráter e a me perdoar. Assim, tomei consciência de onde cada um deles me leva. Aprendi no CR que admitir para Deus, para mim e para o outro a natureza exata dos meus erros me traz cura. E essa consciência me ajuda dia a dia a ser mais dependente de Deus. Um versículo que gosto está em João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
A caminhada de restauração exige admitir a realidade em que vivemos, humildemente reconhecendo nossa impotência diante a traumas emocionais, mas maus hábitos e comportamentos destrutivos, que tornam as nossas vidas incontroláveis. Eu sou responsável pela minha vida e pelo que faço com ela, então me disponho a experimentar uma nova maneira de viver, tendo boa vontade para prosseguir, confiando em Deus e no processo de restauração. Eu agradeço a Deus pela vida da minha amiga Maressa, Glória a Deus. que por ser paciente e amorosa comigo e por não ter desistido de mim. Ela insiste desde 2018, gente, na minha vida. Através dela, eu conheci a Batista Memorial. A pastora Angélica também, por ter me norteado no momento de angústia e por ter me direcionado ao pastor Márcio e a Nilce, que acolheu a mim e meu esposo e tomou as nossas dores como as de vocês. Gratidão por nos apresentar o CR. Ao meu esposo Adriano, por abençoar minha participação no CR, estar comigo ativamente no processo de autoconhecimento e restauração. Aos meus filhos, a Vivian, Valentina e Antônio, pelo amor e a paciência comigo. Certamente eu sou uma pessoa melhor por e para vocês. A minha madrinha Nilce, minha parceira de prestação de contas, a Márcia, minhas companheiras do grupo do CR, a Denilda, a Ana, a Cibélia, a Edna, a Dani, a Gabi e a Michele, pois aprendi muito com cada uma de vocês. E obrigado pelo silêncio. Deus abençoe a todos. Obrigado, queridos. Obrigado, Vânia, por compartilhar conosco. Então, queridos, qual é a sua luta? Queria que você soubesse que você não está sozinho. Você tem pessoas que você pode contar, né? Você pode montar a sua rede de apoio. A igreja está aqui para isso. A igreja tem N cursos, né? Os cursos da família que podem te ajudar. Você pode procurar qualquer um deles e começar essa caminhada de restauração, tá? A gente tem uma máxima no CR que diz o seguinte: se você precisa de ajuda, o problema é seu. Por quê? Porque todos nós precisamos. Mas se você quer ajuda, então o problema é nosso. Por quê? Só se resolve problemas nas nossas vidas se a gente quiser ajuda. Não adianta você tentar falar para uma pessoa que ela precisa de ajuda se ela ainda não conseguiu enxergar isso. Precisa partir dela. Feche seus olhos, vamos orar? Pai amado, eu te louvo pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ela tem o poder, Pai, de transformar nossas vidas. Eu te peço agora, Pai, por cada um dos meus irmãos, que eles possam, Pai, a cada um, olhar para dentro de si mesmos e olhar para aquelas áreas das suas vidas que precisam de cura, de restauração, para aqueles comportamentos recorrentes, Pai, que têm paralisado as suas vidas. Liberta-os, Pai, em nome de Jesus. Que eles saibam que eles não precisam sofrer sozinhos, que eles têm uma igreja, que eles têm grupos de apoio, que eles têm uma rede de apoio, Pai, que pode caminhar com eles. E que eles também têm um lugar seguro, onde eles podem abrir seus corações. Abençoa a Tua igreja, Pai, que nós possamos ser uma igreja saudável, uma igreja que olha para o outro com amor verdadeiro, que ama o próximo como ama a si mesmo. Abre, Pai, nossas mentes e nossos corações para entender a Tua palavra. Não se trata, Pai, de pessoas santas, se trata de pecadores que têm um Deus santo, que deseja nos fazer a cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus. Faz essa obra, Pai, poderosa na Tua igreja. E que aquelas pessoas também que estão em casa, Pai, nos assistindo, que ouviram essa palavra, que elas saibam que elas não estão sozinhas, que elas podem nos procurar. Se há uma pessoa, Pai, que está pensando em suicídio nesse momento, que ela saiba que ela é o filho, a filha amada, em quem o Senhor se alegra. Você pode procurar ajuda. Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Continua, Pai, ministrando aos nossos corações nesse dia. E eu também quero te agradecer, Pai, pelo que está acontecendo lá no retiro dos adolescentes. Está acontecendo lá, Pai, cura e restauração. Aqueles meninos lá, inclusive os da Vila Margarida, que são 20, Pai, estão lá confessando seus pecados, chorando, se abraçando e querendo uma nova caminhada contigo. Continua, Pai, operando no meio da Tua igreja. Abençoa eles que estão lá, nos abençoa aqui, traga-os em segurança aqui à noite, a cada um deles, e que possamos ouvir os testemunhos deles aqui, Pai, e o que o Senhor fez
por meio, Pai, daquelas pessoas que foram lá ministrar, por meio da Tua palavra, Pai. Ó, Pai, opera no meio da Tua igreja, e que o Teu amor, o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do Teu Filho Jesus e as doces consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre a Tua igreja aqui reunida e sobre toda a Tua igreja reunida em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.